E continuamos de lockdown, por isso vocês estão me vendo dentro do meu quarto novamente. Se caso você não me conhece, prazer, sou William Cardoso, morei 7 anos na Argentina e nesse momento estou morando em Portugal. E justamente no vídeo de hoje a gente vai falar sobre primeiras impressões e quais foram as primeiras impressões que eu tive quando eu cheguei na Argentina, quando eu cheguei aqui em Portugal, o contraste entre os dois países. Obviamente aqui a ideia não é rivalizar, obviamente, nenhum dos dois, é simplesmente falar sobre essas pequenas diferenças que nós brasileiros temos quando a gente muda de país. Então aguenta aí. Eu separei aqui 4 pontos que são bastante interessantes e importantes, acredito eu, que é o lugar, o povo, a alimentação e os custos, né? Para que a gente possa conversar um pouco e eu quero que você, se caso você mora na Argentina ou em Portugal, comente aqui embaixo a sua opinião, porque obviamente isso é a minha percepção. E obviamente os dois países, querendo ou não, são muito diversos dependendo da parte de Portugal ou da Argentina em que você mora. Então, talvez o que eu vivi ou o que eu estou vivendo não seja exatamente a mesma coisa que você viveu. Então, comente aqui embaixo também com respeito ao assunto. Vamos falar um pouquinho sobre o lugar, ou seja, sobre o país, sobre a cidade onde eu moro. Na Argentina, eu tive a oportunidade de passar por várias cidades, né? Eu morei em Buenos Aires, eu morei em Rosário, eu morei em Concepción del Uruguai, ou seja, eu fui de uma cidade, da maior cidade do país, para uma das maiores cidades, para uma cidade do interior. E assim como em Portugal, quando você chega, principalmente em Buenos Aires e em Rosário, você tem essa mesma impressão que, obviamente, quando você está em Portugal, porque está na Europa, obviamente, que são os prédios históricos muito conservados em alguns aspectos, alguns, no caso da Argentina, falham um pouco na manutenção, mas obviamente se entende um pouco também por conta da crise econômica que o país atravessa. Mas a arquitetura lembra muito a arquitetura de alguns países da Europa, principalmente da França. Obviamente aqui em Portugal, por estar na Europa, a mesma situação acontece com a questão arquitetônica, mas existe uma pequena diferença de que geralmente aqui em Portugal, salvo as maiores cidades, né, Lisboa e Porto, as cidades são muito estruturadas com ruas muito pequenas e com vielas. Então é muito comum você ver vários becos aqui em Portugal. Então foge um pouquinho dessa visão de ruas largas, por exemplo, como eu falei agora há pouco, de Buenos Aires, que tem uma arquitetura muito parisiense, digamos assim. A Argentina, particularmente, ela resiste um pouco aos avanços tecnológicos. Isso não é bom nem ruim. Mas, por exemplo, é muito comum de você ter que fazer o pagamento de uma conta diretamente no banco ainda, ou fazer o pagamento do seu aluguel, e você vai fazer o pagamento diretamente para imobiliária. Não é tão comum assim de você receber um boleto para pagar ou de poder fazer o pagamento por transferência bancária. A mesma coisa com os aplicativos de banco ou supermercados, salvo, obviamente, nas grandes cidades em que já existe algum avanço no sentido de você fazer o seu pagamento das suas contas por aplicativo, ou de que as imobiliárias passam por boleto, ou de conseguir fazer alguns pagamentos por transferência. Quando você vai indo para o interior, é mais fácil de que eles peçam o dinheiro em mãos mesmo. Aqui em Portugal, se vê um pouco mais um avanço tecnológico, ou seja, se tem um antigo convivendo com um novo de uma maneira muito interessante. Seja na questão tecnológica, dos aplicativos de banco, você consegue fazer todos os pagamentos por lá, os supermercados em que você vai, você faz o pagamento sozinho das suas coisas, você passa suas compras sozinho. Eu sei que existem várias questões aí que a gente pode problematizar nisso, mas enfim, obviamente você sempre vai encontrar aquele português que prefere que você faça o pagamento do seu aluguel, por exemplo, em mãos e não por uma transferência bancária. Óbvio. Isso acontece também no Brasil, enfim. Já com respeito ao povo, tanto o povo português quanto o povo argentino consome muito da cultura brasileira. Seja pela música, pelas novelas, pelo conteúdo audiovisual em geral, em maior ou menor medida, obviamente, Portugal muito mais, porque é o mesmo idioma, obviamente. E justamente por conta disso, o choque que existe entre as duas culturas não é tão grande, porque os argentinos e portugueses já estão bastante habituados à cultura brasileira, os portugueses, obviamente, por uma questão lógica, e os argentinos porque são vizinhos, porque passam férias no Brasil, então mais ou menos entendem como funciona a cultura brasileira, os jeitos brasileiros, os modos de viver do brasileiro. Em geral, são pessoas extremamente amáveis, são pessoas extremamente receptivas, mas é sempre muito importante da gente ressaltar. Não espere que um português ou que um argentino tenha o mesmo senso de humor, que tenha a mesma personalidade, o mesmo modo de se apresentar para a vida, digamos assim, como o brasileiro. Muitas pessoas, quando se mudam para Portugal, por exemplo, acham que os portugueses são rudes. Mas na verdade não. É como a própria senhoria, a própria dona da pensão onde eu moro diz. Os portugueses falam um português muito mais cru, muito mais direto ao ponto. Que ao meu ver é algo positivo, sinceramente. Já os brasileiros, como ela mesmo diz, falam um português com água com açúcar, que tudo vai muitas flores para tentar, né, não incomodar, digamos assim. Os argentinos têm essa mesma situação, de que
é muito fácil de você ver um argentino transmitindo uma mensagem muito direta e não sem fazer muito rodeio. E ao meu ver, como eu falei agora há pouco, isso é algo muito importante para a gente parar de romantizar de que tudo tem que ser às mil maravilhas e com pétalas de rosa sendo jogadas pro teto. Com respeito à alimentação, vamos lá. A Argentina, como todo mundo sabe, é baseada numa alimentação muito carnívora, com carne bovina. Muitas vezes a batata substitui o arroz. Sei que são pontos muito desnecessários, ou talvez que não fazem muita diferença para você, porque você é quem vai construir a sua alimentação quando você se mudar para lá. Mas é muito comum de você ver carne bovina com batatas em vários aspectos, mas geralmente um purê, por exemplo. Saladas. É muito comum, algo que a gente não tem tão presente no Brasil, o consumo do pão na mesa do almoço, por exemplo, mas isso é algo que é comum na Argentina, é comum em Portugal, é comum na Europa como um todo, é comum no Uruguai, é comum no Chile. É o Brasil que não usa tanto, por mais que às vezes a gente encontre, não usa tanto de comer o pão no almoço. Já em Portugal, a carne bovina, por ser mais cara, não é tão consumida. Sim, obviamente existe, você encontra, óbvio, mas a carne de porco geralmente é a primeira opção dentro das carnes vermelhas. Mas se come também muito peixe, obviamente, a gente está num país que tem uma costa gigantesca, proporcional ao tamanho do país, muito frango e muito peru. Peru, sim, como se fosse um bife de frango, sabe? Um peito de frango, também encontra de peru. É muito comum de se encontrar. Obviamente a culinária portuguesa lembra em muitos aspectos por uma questão lógica a culinária brasileira, em que se come muito feijão, em que se come muito ovo, todos os doces, a maior parte, vamos dizer, dos doces portugueses levam muito ovo, aí o pastel de nata para mostrar aí para vocês, né? Vai muito ovo, se usa muito ovo. Se caso vocês quiserem saber o porquê do ovo, deixa aqui embaixo nos comentários. Já com respeito aos custos, tanto na Argentina quanto em Portugal, ao meu ver, a gente tem que fazer duas repartições para cada um dos dois países. Uma é se você é um estudante que está morando na Argentina ou em Portugal e está recebendo o seu dinheiro mensal por ajuda dos seus familiares ou um dinheiro que você já tem guardado. Porque nesse caso, você brasileiro que está utilizando reais para se financiar, por assim dizer, vai ter uma situação muito diferente daquelas pessoas que trabalham naquele país, seja na Argentina ou seja em Portugal. Se caso você seja um estudante que está morando na Argentina e recebendo em real para se financiar, você vai acabar vendo de que o real é muito valorizado com respeito ao peso, com respeito a isso. Você vai notar que o seu poder de compra ele se mantém basicamente o mesmo com respeito ao Brasil, ou até se eleva um pouco, mas algo que eu acho muito importante destacar, e aí é a minha percepção, ok? Talvez você que esteja assistindo e mora na Argentina não concorde com isso. Mas na Argentina você paga a mais por produtos de qualidade. Isso porque se você comprar um produto de uma marca mais barata, geralmente a qualidade vai estar um pouco mais baixa do que a média da qualidade dos produtos. E geralmente se você quer comprar um produto de um pouquinho mais de qualidade, ou de uma qualidade normal, você vai acabar pagando um pouco a mais por isso. Tanto é que existem muitos brasileiros que acabam preferindo viajar até a fronteira e comprar os produtos no Brasil e voltar para justamente ter os produtos do Brasil, obviamente porque tem muita coisa que não se encontra, enfim. Eu particularmente acho que a média dos produtos na Argentina não é tão boa quanto no Brasil, mas aí é uma opinião minha. Aí, obviamente, tudo depende da sua percepção. Já aqui em Portugal, se você está recebendo em reais, é a situação oposta, em que o real vale muito menos com respeito ao euro, mas aí é algo muito importante, porque aqui se você vai no supermercado e você compra um produto de marca branca, ou seja, a marca do supermercado, ela tem exatamente a mesma qualidade que a marca mais famosa daquele produto em si. Tanto é que desde que eu me mudei para Portugal, basicamente todas as coisas que eu compro são das marcas brancas e nenhum problema com respeito a isso, a qualidade é muito boa. Então você consegue economizar nesse aspecto sem ter que, digamos, ou seja, você consegue comer ou consumir produtos bons sem ter que tirar do bolso muito dinheiro. E isso é algo muito importante. Aí a gente já entra no aspecto de se você for trabalhar em um desses dois países. A Argentina, por conta da crise econômica que vive, os salários em algumas áreas, ou em quase todas as áreas, são bastante desvalorizados com respeito ao que a gente tem como habitual no Brasil. Então é muito comum de você ver de que a pessoa ela acaba gastando muito do seu salário para ter uma qualidade de vida mediana. Isso proporcionalmente, obviamente, ao salário com respeito ao que gasta, né, aos produtos básicos, né, seja o aluguel, a alimentação e tudo mais. Não estou dizendo que há necessidade, né, que se passa a necessidade, não, mas de que é um pouco inferior ao que a gente teria no Brasil, fazendo a relação, né,
digamos, de um salário de uma pessoa que trabalha 40 horas semanais no comércio, por exemplo, com o quanto custaria o seu aluguel. Por exemplo, usando o aluguel como algum parâmetro aí, ou a alimentação, se caso você quiser. Vamos utilizar a alimentação porque eu acho que é um pouco mais fácil, porque o aluguel vai variar dependendo da região do país que você for morar. Já em Portugal, por mais que ele seja o país da União Europeia, um dos países da União Europeia com um salário mínimo mais baixo, e a gente faz essa relação de quanto custa a alimentação sobre o salário mínimo, é muito pouco. Ou seja, sobra muito dinheiro além do que diz respeito à alimentação. Obviamente, a alimentação vai depender do que você quer ter na sua alimentação, da qualidade dos produtos, de que marca você quer, mas, no geral, o valor referente à alimentação com respeito ao seu salário, ela é baixa, né? Porque você consegue economizar muito em diferentes formas, e isso é muito importante, porque mostra de que, mesmo você não ganhando exatamente um salário que você ganharia em outros países da União Europeia, você ainda assim consegue aproveitar. Obviamente, uma pessoa que vive com salário mínimo em Portugal, ela não vai conseguir morar sozinha, por exemplo, porque justamente os aluguéis são relativamente caros comparados já ao salário mínimo. Mas isso eu acho que é algo que acontece nos dois países, tanto na Argentina quanto em Portugal. E já para a gente ir fechando, alguns pontos que são muito importantes, acredito, quando a gente pensa em fazer a imigração, né, seja para qualquer país do mundo, é pensar como que é aquele país com respeito a índice de segurança, o desenvolvimento humano e tudo mais. Obviamente, por mais que a Argentina atravesse o momento que ela esteja atravessando há muito tempo, ela ainda assim é um dos países com melhor qualidade de vida, com melhor índice de desenvolvimento humano da América Latina. Já quando a gente pensa em Portugal, tem um índice de desenvolvimento humano muito bom, obviamente superior ao do Brasil, e dois pontos muito importantes com respeito a Portugal. Portugal foi considerado o terceiro país mais seguro do mundo, para aquelas pessoas que obviamente se preocupam, e acho que todo mundo se preocupa com respeito à sua segurança, e foi considerado por uma revista, que se eu lembrar eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição, foi considerado o melhor país do mundo para expatriados, ou seja, para estrangeiros que decidem viver em Portugal. Pois bem, como eu falei no início do vídeo, essas são as minhas percepções, as minhas primeiras impressões com respeito à Argentina e com respeito a Portugal. Obviamente tudo isso vai variando dependendo da sua vida, do modo como você pretende viver em cada um desses países, na cidade onde você for viver, com quanto você tem para gastar por mês. Mas enfim, se você mora em um dos dois países, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Então, se você concorda comigo, discorda, o que você acha de diferente. E a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais! Tchau!